Isso. Bom, nesta tarde eu tenho o prazer de receber o meu querido amigo presidente do Instituto Pró-Diversidade. Estou falando do Péricles Formigoni. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, muito bom estar com você. É um prazer enorme ter você aqui. Eu sou um fã seu antigo, né? Estamos sempre juntos aí, onde você for eu vou ser seu par, hein? Bacana, obrigado mesmo, viu, Péricles? E hoje você vem com um tema que calhou certinho com o Dia Internacional do Orgulho Gay. Hoje você vai falar pra gente sobre os aspectos comportamentais das uniões homoafetivas. O que vem a ser tudo isso, esses nomes difíceis para a gente entender? Então, as pessoas acabam criando nomes para facilitar e acabam prejudicando, às vezes, quem não consegue entender e se perde nesse monte de nome. O que acontece é o seguinte, duas pessoas se gostam. Elas têm ou não o direito de ficar juntas? Sim. Duas pessoas se gostam. Elas querem morar juntas, querem trabalhar juntas, querem construir uma vida juntas. Querem construir talvez uma família junta, adotar ou ter filhos. Essas escolhas pertencem às pessoas. E isso deveria ser algo que todo mundo deveria entender, porque afinal de contas todos querem ser felizes, todos querem o melhor para si e para as pessoas que estão ao seu redor. Mas, como a gente vive num país em que ainda existe muito preconceito, então acabam acontecendo situações que você quer descaracterizar a felicidade do outro. Ou seja, eu não quero o outro tão feliz. Olha, não, ele está muito feliz junto com aquela outra pessoa, eu não quero. Então parece que isso acaba tendo um peso e aí acaba se criando um monte de nomes divertidos, né? União homoerótica, homoafetiva, são os gays, são as lésbicas, LGBT, LGBTI, LGBTQI e aí por diante. E kkk, e kkk, e tudo tem direito. E tudo no final o povo acaba apanhando na rua, né? Porque não resolve nada, um monte de nomes. Mas o que é interessante é entender a característica comportamental dessas uniões. Por exemplo, será que duas pessoas do mesmo sexo conseguem viver bem juntas? Será que duas pessoas conseguem morar numa casa, dividir as funções? Será que elas conseguem conviver bem, trabalhar, estudar, construir um patrimônio, uma vida, um futuro para elas? E será que isso prejudica alguém? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a conversar, né? Independente das letras, independente dos preconceitos, independente dessas questões. Porque afinal de contas, quem vai morar juntos, são dois homens e duas mulheres, são os dois homens e duas mulheres que escolheram morar juntos. Ninguém vai fazer nada obrigado ou vai obrigar você a morar com quem você não gosta, né? É verdade. E assim, a gente percebe no dia a dia das pessoas, principalmente dos casais homossexuais, né, sejam eles mulheres ou homens, que existe uma certa resistência, até mesmo quando eles vão, por exemplo, fazer a locação de um imóvel. Né? Tem donos de imóveis que não alugam quando sabe que é dois homens ou duas mulheres que vão alugar aquele imóvel. Por que eu não sei? Porque o dinheiro não é diferente para ninguém, é igual para todos. Né? O dinheiro não aceita desaforo, não tem cor, não tem sexo, não tem nada. Sim, na verdade, as questões jurídicas que acabam derivando disso, elas são importantes, porque você tem direitos sendo cerceados para as pessoas em função de um comportamento. Porque duas pessoas querem alugar uma casa, por exemplo, para fazer uma loja, né, um imóvel comercial, elas podem. Mas quando elas vão alugar para residência, aí já começa a implicar, mas você vai morar com quem? Mas o que a pessoa vai fazer lá? O que você vai fazer? Gente, ninguém questiona isso para um casal heterossexual. Por que um casal de homossexuais tem que ser questionado o que ele vai fazer na sala, ou na cozinha, ou no banheiro? Ele vai fazer o que todo mundo faz. Vai cozinhar na cozinha, vai no banheiro, tomar um banho. Né? Deveria ser uma questão primordial. Mas isso é um pouco da pressão que existe, porque a sociedade ela sofre pressão, independente de ser homossexual ou não. A gente tem aquela questão das famílias tradicionais. Onde eu queria tocar nesse assunto. E o casamento tradicional. Né? Porque aquele casamento tradicional que entra a noiva de branco e virgem, pelo menos tradicionalmente seria isso. Né? E ela vai casar com aquele jovem, um príncipe, que vai trabalhar, e ela vai ficar em casa cuidando dos filhos e cozinhando, e vai ser a princesa do lar, e ele vai ser um bem-sucedido homem de negócios. Será que essa família tradicional atende alguém? Será que ela atende até mesmo aos heterossexuais? Será que as mulheres realmente elas querem um príncipe para ficar em casa, lavando roupa, passando roupa, cozinhando? Tudo bem, eu gosto de cozinhar, eu gosto de lavar roupa. Bom, eu também gosto de cozinhar, adoro uma cozinha, fazer ali alguma coisa, mas uma coisa é eu gostar de fazer, outra coisa é a sociedade impor que eu tenha que fazer aquilo. Será que esse relacionamento tradicional interessa? Ou será que hoje a gente tem que modernizar esse casamento? Até mesmo para os heterossexuais. Sim, porque a gente vê muitas mulheres hoje em dia que elas trabalham, sobretudo depois de trabalharem, elas chegam em casa e têm jornada dupla, tripla. E o marido está lá na sala assistindo o Altiora Jornal, né, com uma latinha de cerveja, sim, entendeu? E a mulher ela termina ainda ralando, vai dormir quase 1h da manhã e no dia seguinte acorda 6 horas da manhã para levar os filhos na escola.
Então termina sobrando para a mulher. E quando o marido falha na cama, a culpa é de quem? Da mulher, que não está bonita, que não está gostosa, que tem estria, que tem isso, que tem aquilo, mas ele esbaba pelas bailarinas lá do Faustão, ou do Ratinho. Sim, que são aquelas que não têm um relacionamento tradicional de passagem, porque será que eles liberariam as mulheres deles para dançar no Faustão? Ou para dançar aqui na TV Altiora? Será que liberariam? E nesse sentido, a gente começar a pensar as relações de pessoas do mesmo sexo são interessantes, porque quando a gente tem dois homens morando numa casa, ou duas mulheres, quem vai fazer o papel de homem e de mulher? Não existe, porque numa casa não tem papel de homem e de mulher. Tem o papel de vamos cozinhar, vamos. Quem sabe cozinhar melhor? Vai lá e cozinha. Existem homens heterossexuais que cozinham maravilhosamente bem. E isso não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa, né? E o que ela faz na cama dela, se ela é ativa, se ela é passiva, o que ela deixa de ser, não nos interessa. Se ela é reflexiva. Mim não me... Como que é? Reflexiva. O que é reflexiva? Refletir um pouco nas coisas. Essa é boa. Mas enfim, porque as pessoas às vezes elas têm alguma curiosidade. É natural do ser humano ser curioso. Porém, é importante que ele coloque o respeito dentro da relação dele, sobretudo no dia a dia dele. Né? Porque às vezes a pessoa ela fica muito focada naquele mundinho, sabe? Porque eu tenho que ir para boate, eu tenho que ir no barzinho de final de semana, e esquece também de se ilustrar, de se polir, de ser uma pessoa como diferente, mas diferente para melhor. Porque a pior coisa que tem é a pessoa rasa, porque a pessoa rasa nos dias de hoje, ela fica para trás. E uma coisa importante que você falou é que será que também, por um outro lado, será que todos aqueles que se pretendem casar, mesmo sejam dois homens ou duas mulheres, será que eles realmente entendem o que é o casamento? Que o casamento não é balada, que o casamento é uma coisa séria, Sim. Que tem que lavar roupa, comprometimento, que tem que pagar as contas, que não é só diversão, porque também fica esse outro ponto. Então acho que é uma situação, como eu falei, comportamental, a nossa proposta era bater papo sobre isso, para a gente refletir um pouco, do tipo, quem quer se casar, será que está preocupado com o casamento ou só em afrontar? E a quem está casado, será que os termos que se coloca de casamento são satisfatórios? Então, de repente, a possibilidade de discutir o casamento de pessoas do mesmo sexo também abre para a gente a possibilidade de discutir se existe um papel de homem ou mulher que tem que ser tão marcado, o que é coisa de homem e de mulher, e que, na verdade, deviam ser coisas de pessoas que se amam e querem construir uma família, uma casa, um lar. Sem dúvida, né? E o que é mais importante de tudo isso é o amor, é o sentimento, né? É o comprometimento para que a relação tenha saúde. Sim. Porque se a gente não tem comprometimento, a relação ela não vai para frente, seja qual tipo de relação for. Porque levantar de manhã cedo e lavar roupa e lavar a louça nesse frio tem que ter muito amor. Porque se não tiver amor, você sai correndo de casa e deixa todo o trabalho lá, né, Fábio? É verdade. Para a gente finalizar, Péricles, fala um pouquinho do Instituto Pró-Diversidade. O que vem a ser o Instituto Pró-Diversidade? Então, o Instituto Pró-Diversidade é uma ONG que atende no âmbito estadual. Então, apesar de a gente ter a sede lá em São Paulo, a gente também tem condição de atender as pessoas aqui, tirar dúvidas, orientações, até vir para fazer palestras, abordagens empresariais, em grupos, enfim. A gente pode estar conversando. Com ou sem recurso, né? Porque a gente tem que fazer um trabalho que eu acho que é importante, que é de trazer para as pessoas um mundo melhor. E a ideia é atender o ser humano integral. Então, seja homossexual, seja heterossexual, as pessoas elas têm que ter as suas necessidades atendidas. Elas têm que ser, buscar a felicidade e buscar um mundo livre e justo. E o que é mais interessante nessa história toda, nesse papo que você vem trazer para a gente, é que numa relação que você prega aqui para nós, é que a relação homoafetiva, ela existe muito mais comprometimento com a relação, já que não há uma exploração de um lado. Pelo contrário, os dois fazem as mesmas coisas, né? Os dois trabalham, os dois limpam a casa, limpam o carro, os dois querem construir uma casa, um imóvel, um patrimônio. E é assim que tem que ser mesmo, como uma relação heterossexual. Sim, na verdade, às vezes a gente acha que é algo que vem destruir a família pode até fortificar e dar um significado mais forte para ela. Trazer para as pessoas que elas precisam buscar a felicidade delas, não precisam se submeter um ao outro não, mas os dois juntos construírem um mundo melhor. Sem dúvida. Olha, eu vou passar o contato do Péricles Formigoni, que é presidente do Instituto Pró-Diversidade, para palestras, workshops. Vocês que quiserem também saber sobre um livro bacana que ele tem disponível, olha, vale a pena ter esse livro. 0 operadora 11 97161 1538, 0 operadora 11 97161 1538. Tem o e-mail que é diretoria@prodiversidade.org.br, diretoria@prodiversidade.org.br, e o site que é o prodiversidade.org.br.
prodiversidade.org.br. Lá no Facebook vocês procuram pelo Péricles Formigoni. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu sei que você veio de São Paulo correndo para cá, né? Fica aqui até o final do programa para provar o quibe do Sérgio Moraes, que olha, está delicioso. Está me dando água na boca já. Obrigado.